Fala pessoal, tudo jóia? Bom, aproveitando aqui a oportunidade, né? O pessoal às vezes estava fazendo algumas perguntas, comentários. Então, eu já expliquei um pouquinho sobre a questão de caminho de virtude, mas isso não é uma coisa minha do TR. Quando a gente fala de culturas orientais, de maneira geral, virtude é a base, é o alicerce, é o fundamento de qualquer prática, é o fundamento de qualquer disciplina, tanto de meio religioso, alquímico, magístico, não importa. Se você pegar para a yoga, por exemplo, tem lá, né, os yamas e niyamas, enfim, cada um explica essa questão de virtude de uma forma. Então, quando eu comento alguma coisa aqui, depende de onde a gente encaixa no contexto. Por exemplo, perguntaram para mim, o Rodrigo, a gente conversa bastante, o Rodrigo Romo, eu considero como um grande amigo, então a gente troca algumas figurinhas, e às vezes a gente passa algumas coisas, troca algumas ideias, e cada um depois vai colocar dentro daquilo que está explicando. Então não dá para mim entender, às vezes responder algumas coisas que o pessoal passa meio crua. Então chega uma mensagem ou alguma pergunta e fala assim, ah, mas não sei quem falou assim, assim, assim. Ou, ah, estava no curso do Rodrigo, ele falou assim, assim, assim. É assim mesmo? Não. Eu nunca vou responder a pergunta se é assim ou mesmo, porque eu preciso de entender o contexto. E quem sou eu para julgar outro professor em relação ao que ensina? Assim como não é muito correto alguém julgar a forma como eu transmito. Cada um tem uma forma de transmitir. Eu aprendi, dentro das linhagens que eu pratico, que a maioria são de cunhos orientais. Eu aprendi de uma forma e vou explicar isso da forma como eu entendo, como eu sinto, pratico e realizo. Depois, a forma como a gente encaixa em contexto depende. Por exemplo, se eu estiver dando um curso num centro espírita, ou dando uma palestra num centro, ou num terreiro, ou num templo taoísta, eu vou ter que explicar de acordo com as pessoas que estiverem ouvindo dentro do assunto que tiver que ser comentado. Porque virtude é tudo, né? Se a gente tem uma desvirtude, se a gente desvirtua algo, já saiu do centro de propósito. Então até postei, uma coisa que não é minha, claro, né? É um poema, o poema 38 do Tao Te Ching. Então eu postei agora, e até uma figurinha de novo. Se não me engano, eu já tinha postado esse poema, que fala um pouco sobre virtude, assim como tantos outros poemas. Então a virtude tem a ver muito com caráter, com responsabilidade, com bom senso, com compaixão principalmente. Tem algo que eu explico, de novo, é do meu jeito. Então não adianta catar algum livro budista para poder ver, ou um livro taoísta para ver se está assim. Cada um interpreta de uma forma e vai realizar isso de uma forma, desde que não se perca, né, que não saia dos fundamentos básicos de como isso se move para que você conduza corretamente, que tem as pessoas que mistificam virtude como se fosse alguma coisa inatingível ou como se fosse uma coisa leviana que a gente não precisa de prestar atenção. O orar e vigiar de Cristo é uma virtude. A compaixão que Buda falava é o centro da virtude. Então, quando eu falo de roda de samsara, essas coisas, sem entrar no termo, né, samsara, que seria errante, essas coisas todas, errante no sentido de não ter uma parada, eu não vou explicar essa questão sânscrita da palavra samsara, tá? Nem vou entrar no conceito budista disso. Mas o fato é que a roda de samsara, se a gente pensar em todas as qualidades que a gente tem no universo, isso gera uma energia que tem que circular. Então eles explicam que é uma energia que é criada, sustentada e transmutada ou destruída. E a roda de samsara sustenta isso em nível pequeno, que é no nosso próprio corpo, no nosso próprio, na nossa própria qualidade de Dharma. Então, Dharma é nossa missão de arma, né? Nossa missão de alma, não arma. Eu não vou ficar editando vídeo, não tenho saco para isso. Então, é a nossa missão de alma. Quando a gente tem uma missão de alma, o Dharma se cumpre. Então, desde que a gente cumpre o Dharma, a gente tem karma, que é a ação, seguindo um caminho de virtude. Se o nosso Dharma não é cumprido, a nossa alma acaba sofrendo. E aí é onde a gente começa a bater cabeça. Por quê? Porque a gente está saindo do nosso propósito de alma. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Dá para comprar em algum lugar? Não. Não se vende propósito da sua alma. Isso é impossível. As pessoas têm que aprender a descobrir isso. Porque senão fica fácil, né? Você vai, pede para alguém, o que eu tenho que fazer aqui? A pessoa fala, faz isso. Se alguém quiser assumir a responsabilidade sobre a vida do outro nesse nível, fique à vontade. Eu é que não assumo. Então, quando a gente assume a responsabilidade falando que a pessoa tem que se conduzir de tal forma, é complicado, porque imagina se aquilo não fizer parte do Dharma e foi só um achismo seu. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, I Ching, que eu estudei durante um bom tempo para entender algumas coisas, tem um monte de formas de interpretar aquilo ali. Um monte de formas, um monte de livros, um monte de interpretações. As melhores que eu tive foi praticando questões internas mesmo e vendo isso acontecer a partir do que está escrito ali também. Então tem muita coisa que é, de certa forma, criptografada nesses textos. Então eram colocados em formas de poema, de canções, de textos bonitos, mas tem muito ensinamento interno ali dentro, que só vai entender quem pratica, obviamente, né?
Por que foi feito daquela forma? Porque principalmente naquela época que tudo isso foi escrito, as pessoas eram sequestradas, torturadas para revelar segredos da parte interna. Porque tinha muitos imperadores, muitos generais que queriam essas pessoas, sequestravam, torturavam, para aprender esses conhecimentos, para manifestar desculpa, poderes sobrenaturais, para poder manipular pessoas, manipular o ambiente. E isso desvirtua, ou seja, desvirtua o centro, que é a compaixão. Então, quando a gente fala de roda do Dharma, ela tem todas as qualidades que a gente tem que trabalhar para poder desenvolver algumas coisas. Então, quando a gente passa a cumprir o nosso Dharma, e o nosso Dharma está alinhado a um caminho de virtude, a energia que é gerada é natural. Se ela é natural, não depende de um esforço. Então, a gente não quer manipular o nosso Dharma, a gente quer conduzir. E para a gente conduzir, a gente precisa de entender. E para entender, a gente passa por 7 infernos e 7 céus. Então, se acumula energia ou não, depende do que a pessoa faz, obviamente. Para que se acumule energia, é necessária uma ação. A nível físico, tem que ter uma ação, tem que ter um movimento. A nível astral, a mesma coisa. Em outros níveis, não adianta explicar, porque se a pessoa não acessa nem esses, não adianta explicar outros. E não estou falando isso por arrogância, só para economizar tempo em relação ao que eu estou explicando aqui para quem perguntou, para as pessoas que às vezes perguntam. Em relação a outros assuntos, caso o Rodrigo queira fazer alguma live, a gente faz junto, é super divertido, super gostoso. Gosto bastante de conversar essas coisas com quem realmente tem vontade de trocar experiências, trocar ideias, né? E não usar isso para outras coisas, que até não dá para usar também. Mas tem pessoas que começam a criar muito mimizice, né? O mundo de lantejoulas e confete, uma coisa tão simples que deveria ser de berço. Virtude deveria ser algo de berço. Então, o centro da roda de Samsara, ou da roda do Dharma, é compaixão. Cada um traduz de uma forma, ou vazio primordial, ou harmonia absoluta. Cada um vai traduzir de um jeito. Que é como se fosse o olho do furacão. É onde a gente observa sem ser tocado. Sem ser tocado pelo quê? Pelos desejos, pela raiva, pelo medo, por tudo isso, por ódio. Por isso que a gente passa no começo, quando começa a praticar coisas internas, coisas mais sérias, ou para quem é de linha magística séria, passa pelos 7 infernos. Se conseguir passar, desde que se siga um caminho de virtude e for sustentado para isso, e sustentado não tem a ver com pessoas físicas. Canso de falar, já cansei de pegar e de ver pessoas arrebentadas, que tem muita boa vontade, quer ajudar todo mundo, mas não se protege. E se não machuca a pessoa, machuca quem está em volta. Isso não tem mérito. É você querer forçar a energia num espaço que não tem. Então, primeiro a gente tem que aprender a conduzir, para a gente ter uma sustentação. Então, quando a gente chama guardiões do Dharma, anjos, Exus de lei, são nomes para seres que sustentam um caminho de virtude. Principalmente justiça e lei, que é o fundamento do universo, né? Sempre que a gente corrompe a energia estrutural do universo, e a nossa própria energia por consequência, que a gente faz parte desse universo, independente de qualquer coisa, se a gente está aqui usando um corpo humano ou de qualquer outro corpo, estiver dentro desse universo, então uma parte nossa faz parte desse universo, independente de onde você acha que seja ou não. Então, quando a gente passa a encarnar aqui, a gente faz parte dessa estrutura universal e faz parte também, obviamente, da fonte de todos os outros universos. Não existe uma divisão. Existe uma individualidade em relação à energia, que o pessoal diz aí de supramônada e de mônada, ou de corpo de clara luz, que é um corpo de dissolução. Então, um corpo de clara luz, que é um corpo búdico, e não tem a ver com corpo propriamente dito, é como uma energia de consciência, assim como a energia crística não é um ser, é uma estrutura de consciência, isso não adianta querer explicar muito. E aí cito de novo a frase do Lao Tse. O tal é caminho, ou que as pessoas chamam de Deus. É que a tradução de tal mais próxima é caminho, não é um método religioso, apesar de existir a religião taoísta também. Ou yoga, que é um caminho de conexão, religare, tudo a mesma coisa. Então, quando a gente busca um caminho de conexão interna, de alquimia, de magia, ou de autorrealização, de yoga, a gente tem que seguir um caminho de virtude para que se realize realmente esse centro de virtude, se transforme em compaixão a nível manifesto, e a gente passe realmente a nos ajudar e ajudar as pessoas. Então, em momento oportuno, a gente comenta um pouco mais sobre isso, tenta se aprofundar um pouquinho mais, e claro, né, caso a gente faça uma live e posteriormente a gente divulga e troca uma ideia sobre isso. É sempre bem legal e dá para expandir isso em muitos sentidos. Depende, claro, como eu sempre digo, do contexto. Então não existe uma resposta pronta. Existem textos prontos, mas a resposta a gente tem que se dar também e investigar. Certo? Abraço, tudo de bom.